O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa frase, muitas vezes citada em funerais e momentos de luto, nasceu da dor de um homem real. Hoje vamos olhar para a verdadeira história de Jó, não como um mito distante, mas como uma curiosidade bíblica que revela um segredo profundo sobre fé em meio ao caos e sobre um Deus que permanece Deus, mesmo quando tudo parece ter desmoronado. Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. Em apenas um único dia, a vida de Jó foi virada do avesso. Em poucas horas ele perdeu riqueza, segurança, empregados, animais e, por fim, os próprios filhos. Aquilo que qualquer pessoa levaria anos para construir foi arrancado como se fosse poeira ao vento. O que para nós seria o fim da linha, para Jó se tornou o início de uma jornada espiritual que pouca gente entende de verdade. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. Antes da tempestade, Jó vivia em relativa paz. Ele morava na terra de Uz e a Bíblia o apresenta com uma descrição rara. Homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Em outras palavras, ele não era perfeito, mas levava Deus a sério em cada escolha diária. A verdadeira história começa lembrando que o sofrimento não atingiu alguém rebelde, e sim um adorador fiel. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo. Além de piedoso, Jó era extremamente próspero. O texto bíblico registra números impressionantes para sua época. Milhares de ovelhas, camelos, bois, jumentas e uma grande quantidade de servos. Traduzindo para a nossa linguagem, ele seria o equivalente a um milionário respeitado, alguém cuja vida parecia estar totalmente estruturada, cercada de segurança financeira e estabilidade social. Tudo isso foi preservado na Bíblia para despertar perguntas profundas dentro de nós. Mas a riqueza de Jó não se limitava aos bens. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e a relação entre eles era harmoniosa. Frequentemente se reuniam para banquetes em família, celebrando juntos. Depois de cada festa, Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios por cada um, com medo de que tivessem pecado em pensamento. Ele intercedia pelos filhos antes mesmo de qualquer erro aparecer. Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. Aparentemente, nada poderia abalar aquela estabilidade. Jó tinha saúde, posses, respeito, família unida e um relacionamento sincero com Deus. Se alguém perguntasse quem era o homem mais bem-sucedido de sua região, provavelmente o nome de Jó seria citado. O que ele não sabia era que por trás do cenário visível, uma batalha espiritual silenciosa estava prestes a ser travada. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. A Bíblia abre uma janela curiosa para o mundo invisível. Em certo dia, os filhos de Deus, expressão usada para designar seres celestiais, se apresentaram diante do Senhor. Entre eles estava Satanás, o acusador. A cena não é de igualdade de poderes, mas de prestação de contas. Deus continua no trono e até o inimigo precisa se apresentar diante dele. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo. Tudo isso foi preservado na Bíblia para despertar perguntas profundas dentro de nós. Deus inicia o diálogo fazendo uma pergunta que revela seu olhar atento. De onde vens? Satanás responde com aparente indiferença. De rodear a terra e passear por ela. É como se dissesse que está inspecionando vidas, procurando brechas, observando quem pode ser derrubado. Essa fala nos lembra que a batalha espiritual é real, mesmo quando não a percebemos. Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. Então acontece algo surpreendente. O próprio Deus menciona Jó,
Observaste o meu servo Jó? Ele destaca aquele homem como exemplo de integridade, retidão e temor sincero. Deus exalta a fidelidade de Jó diante do acusador. Aqui já aparece um detalhe intrigante. A prova que Jó enfrentaria não começou com um erro seu, mas com um elogio de Deus sobre a fé que ele possuía. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. Satanás, porém, lança um desafio ousado. Ele sugere que a fé de Jó é interesseira. Em outras palavras, acusa Jó de só servir a Deus porque tudo vai bem. Casa protegida, bens multiplicados, família saudável. O acusador questiona: porventura Jó teme a Deus de maneira desinteressada? Ao colocar isso em dúvida, ele ataca não só Jó, mas a própria possibilidade de uma fé verdadeira. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo. O inimigo, então, apresenta sua proposta. Se Deus tocar em tudo o que Jó possui, ele certamente blasfemará. É como se Satanás dissesse que a adoração de Jó depende das bênçãos materiais, não de quem Deus é. Esse é o ponto central da curiosidade bíblica aqui. Afinal, nossa fé está alicerçada em Deus ou nas coisas que Ele nos dá? A história vai responder na prática, não na teoria. Tudo isso foi preservado na Bíblia para despertar perguntas profundas dentro de nós. De forma misteriosa e soberana, Deus permite a prova. Ele autoriza Satanás a tocar em tudo o que Jó tem, mas coloca um limite. A vida do homem não pode ser tirada. Isso mostra que, mesmo em meio à batalha espiritual, existe uma cerca que o inimigo não ultrapassa sem permissão. Jó não sabe de nada disso. Para ele, apenas parecerá que a vida desabou de repente sem explicação. Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. Num dia aparentemente comum, Jó talvez estivesse apenas cumprindo suas rotinas, quando um servo chegou ofegante, trazendo a primeira notícia terrível. Os bois estavam arando e as jumentas pastando por perto, quando um grupo de sabeus atacou. Levaram os animais, mataram os servos e somente aquele mensageiro escapou para contar. Em poucos instantes, a segurança econômica começou a ruir. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. Antes que Jó tivesse tempo de assimilar a tragédia, outro mensageiro chegou. Sua voz carregava pavor ao relatar que fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Aos olhos humanos, parecia uma catástrofe sem explicação, quase como se fosse o próprio Deus contra ele. Mais uma vez, apenas o mensageiro escapou vivo. A dor de Jó começava a se multiplicar. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo. Em seguida, um terceiro homem entrou, também apavorado. Ele contou que os caldeus formaram 3 grupos de ataque, invadiram a região, roubaram os camelos e mataram os servos à espada. De novo, só o mensageiro sobreviveu para trazer a informação. Agora Jó havia perdido praticamente toda a sua riqueza, mas, doloroso como fosse, o golpe mais cruel ainda estava por vir. Tudo isso foi preservado na Bíblia para despertar perguntas profundas dentro de nós. Um quarto mensageiro chegou visivelmente abalado, provavelmente lutando para encontrar palavras. Com a voz embargada, anunciou a notícia que nenhum pai quer ouvir. Seus filhos e filhas estavam banqueteando na casa do irmão mais velho, quando um vento forte do deserto atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e todos morreram. Só ele escapou para contar. Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. Em poucos minutos, Jó perdeu tudo o que possuía materialmente e, pior ainda, perdeu os 10 filhos de uma só vez. Não houve tempo para despedidas, nem explicações, apenas silêncio e poeira. A dor era indescritível. Nenhum pai está preparado psicologicamente para enterrar um filho, muito menos 10.
Aos olhos humanos, parecia o tipo de tragédia capaz de destruir qualquer coração. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. A reação de Jó, porém, é uma das cenas mais impressionantes da Bíblia. A Escritura descreve com detalhes. Ele se levantou, rasgou o manto, gesto de luto profundo. Raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Jó não negou a dor, não fingiu força. Ele chorou, sofreu, mas escolheu responder à tragédia com reverência em vez de revolta imediata. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo. Em vez de gritar contra o céu, Jó declarou com voz firme: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Ele reconhece que nada do que possuía era realmente dele por direito absoluto. Tudo havia sido recebido como presente. Ao lembrar dessa verdade, Jó desmonta a ilusão de controle e se coloca novamente como criatura dependente diante do Criador. Tudo isso foi preservado na Bíblia para despertar perguntas profundas dentro de nós. Então vem a frase que atravessou séculos: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em meio ao luto mais agudo, Jó não amaldiçoa Deus, não o acusa de injustiça, não transforma sua dor em desculpa para abandonar a fé. A Bíblia conclui dizendo que em tudo isso ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sua adoração não era baseada em circunstâncias. Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. A verdadeira história de Jó nos mostra que fé não é anestesia para o sofrimento, nem garantia de que nada dará errado. Pelo contrário, Jó prova que é possível amar a Deus mesmo quando não há respostas, quando o céu parece de bronze e a lógica desaba. Sua reação inicial já responde à acusação do inimigo. Existe, sim, uma fé que permanece mesmo quando tudo se torna escuridão. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. Mas a curiosidade bíblica não termina aí. O livro de Jó revela que por trás da dor desse homem havia uma batalha espiritual envolvendo questões muito maiores que seu conforto pessoal. O caráter de Deus, a autenticidade da fé humana e a natureza da adoração estavam em jogo. Jó se torna uma espécie de palco onde perguntas profundas sobre o sentido da dor são encenadas. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo. Interessante notar que Jó não recebe, naquele momento, nenhuma explicação sobrenatural. Ele não sabe do diálogo nos céus, nem da permissão dada por Deus. Tudo o que enxerga são ruínas, túmulos e perdas. Sua fé não se apoia em entendimento completo, mas em confiança no caráter de Deus. Esse é um ponto forte da história, confiar antes de compreender totalmente. Tudo isso foi preservado na Bíblia para despertar perguntas profundas dentro de nós. Ao olhar para a vida de Jó como curiosidade bíblica, descobrimos um segredo prático. Muitos enxergam esse livro apenas como uma narrativa antiga, mas ele é, na verdade, um espelho. Ele nos faz perguntar onde estamos firmando nossa fé. Se tirarmos emprego, saúde, relacionamentos e sonhos, ainda sobrará a adoração? Ou nosso vínculo com Deus está amarrado somente às bênçãos visíveis? Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. Jó também nos lembra que sofrimento não é necessariamente castigo. Às vezes, pessoas fiéis enfrentam processos intensos que não entendem. A história nos alerta para não julgarmos a dor alheia com respostas simples. Nem sempre algo de errado foi feito. Às vezes, é justamente a integridade do justo que o coloca no centro de um conflito espiritual que ele desconhece. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. Outro detalhe curioso é que Jó intercedia pelos filhos antes da tragédia e continuou voltando-se a Deus depois dela. Seu reflexo automático era buscar o Senhor,
tanto na festa quanto no luto. Ele tinha uma vida de relacionamento que não foi construída na pressa, mas em muitas madrugadas de sacrifícios e oração. Por isso, quando chegou o dia mau, havia raiz profunda escondida. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo. Com o passar dos capítulos, vemos Jó questionando, chorando e até desejando não ter nascido. Sua fé não é fria nem robótica. Ele abre o coração, debate com amigos, fala duro, se sente injustiçado. Ainda assim, não abandona Deus. A curiosidade aqui é perceber que fé bíblica pode incluir perguntas sinceras, desde que o coração permaneça voltado para o Senhor e não contra Ele. Tudo isso foi preservado na Bíblia para despertar perguntas profundas dentro de nós. No fim do livro, Deus se revela de forma mais direta, lembrando Jó de quem ele é. O Criador que sustenta o universo, governa mares, estrelas e criaturas que o homem mal consegue compreender. Não é uma resposta simples, mas uma ampliação de perspectiva. Jó percebe que Deus é maior do que seu sofrimento e que há dimensões da sabedoria divina além do alcance humano. Pense nessa cena com calma e deixe que ela fale ao seu coração. Depois de todo o processo, a Bíblia registra que Deus restaurou a sorte de Jó, deu-lhe novamente filhos, multiplicou seus bens e prolongou seus dias. A restauração não apaga a dor anterior, mas mostra que a história com Deus não termina na perda. A verdadeira história de Jó não é apenas sobre desgraça, e sim sobre um Deus que continua escrevendo depois do capítulo de lágrimas. Essa não é apenas informação, é um convite a enxergar a Bíblia com outros olhos. Olhar para Jó como curiosidade bíblica é enxergar um convite pessoal. Sua vida nos pergunta se nossa fé é transacional ou relacional. Se buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar, continuaremos frágeis diante das perdas. Mas se aprendermos, como Jó, a dizer: "Bendito seja o nome do Senhor" em qualquer cenário, descobriremos um segredo poderoso: a fé que permanece, mesmo quando tudo se vai. É como se o texto nos chamasse a olhar para além das aparências e ouvir o que Deus está dizendo.